Shalom a todos, como vai vocês? Tudo bem, meus amados? Hoje eu quero trazer uma leitura de uma palavra, de uma passagem muito interessante, né? Que foi e tem sido motivo de muita polêmica, né? Nós podemos ver que muitos têm os seus pontos de vista, muitos querem deixar sua opinião, seu ponto de vista, sua teoria e por aí vai, né? Nós podemos ver que é um assunto polêmico e muito polêmico até os dias de hoje, né? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Isso. E hoje eu vou estar fazendo essa leitura e usando a Bíblia Sagrada, né? Aqui é Almeida e também a Bíblia das Edições Paulina, Bíblia de Jerusalém, né? Nós vamos estar fazendo uso, né, dessas duas Bíblias e eu quero relatar para vocês que nós podemos ver que a Bíblia, tanto as canônicas como também as apócrifas, ou seja, os livros canônicos, os livros canônicos, tanto apócrifos, sofreram muitas interferências, sofreram muitas compilações, né? E tem coisa que alguns copistas erraram. Isso é assunto para outro vídeo, né? Isso é assunto para outro vídeo. E eu quero sempre estar trazendo aqui, né, fazendo a leitura aqui, sempre colocando em evidência o nome eterno, né, o nome criador, tá bom? E toda leitura que eu vou fazer, eu colocar o nome eterno, criador. Nós sabemos que o nome do nosso Pai Celestial, né, tá aqui, tá escrito aqui na Bíblia, né, que é o tetagrama, né, e o Re Vav Re, né, que são as 4 letras do tetagrama, assim ele se revelou a Moisés. Isso também é assunto para nós tratar em outro vídeo, né, assim como o nome do Salvador também, né, que tem também a parte do tetagrama, né, que é o nome do nosso eterno, né, e também com o verbo salvar, né, ou salvação, né? Então são esses dois são conjugados, né? E também trata que o eterno é a salvação, né? E a leitura do tetagrama, né? Como são letras, né, hebraicas, pelo estudo que nós venhamos obtendo e pelo que as informações que chegam até nós, nós sabemos que são vogais, né? São escritas muito antigas, né? A pronúncia também é muito antiga, muitos perderam a pronúncia, mas muitos ainda conservam, muitos sabem realmente a pronúncia e muitos têm passado, né? Para a gente o Eterno ter se revelado, né? De maneiras específicas a nós, sua pronúncia, né? E é o que eu creio, aqui muitos creem, né, que né, e muitos também têm a liberdade também de deixar de crer, né, mas é que nós cremos, né, que a pronúncia são da vogais que se juntando, que se pronuncia como ial, né, louvado seja, né, o Eterno para sempre. Então, meus queridos, nós podemos ver que a palavra aleluia, né, vem de significado louvado seja Yahweh, né, por isso que tem aleluia que eles alteraram, né, que na verdade é aleluia, porque o Iá é a abreviação do nome Yahweh, o nome do Eterno, tá bom? Mas isso é assunto para próximo vídeo, né? Hoje eu quero trazer para vocês uma leitura que nem
eu já disse anteriormente, de Gênesis capítulo de número 6, versículo 4, tá? Nós vamos ler aqui no versículo 4 que fala assim no versículo 4, capítulo 6. Estou com o óculos improvisado aqui da minha esposa, porque acabei perdendo o meu, mas eu creio que talvez semana que vem consigo já tá adquirindo outro novamente, tá bom? Diz assim, meus queridos: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos do Eterno entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Tá vendo aí? Nós podemos ver que tinha, né? Já tinha alguns homens de estatura um pouco elevada naquele tempo. E logo também depois, que quando os filhos do Eterno, né, viram as filhas dos homens e uniram-se com elas, e delas nasceram varões de estatura muito elevada, né, e eram homens de guerra, para você ter a noção de como aquele tempo era hostil, como aquele tempo era tenebroso, como naquele tempo a terra teve uma alteração de maneira gigantesca, né, na parte que eu posso assim dizer, na parte da estatura, né, na parte da biologia, eu posso assim dizer que foi alterado, né, porque dessa união, né, já tinha homens muito grandes. Dessa união nasceram, além de homens gigantes, nasceram homens de fama, homens de guerra. E o interessante é que eu fiz pesquisando sobre isso, eu vi que alguns livros considerados apócrifos também relatam sobre isso. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Para vocês aqui, para vocês estar meditando, estar pesquisando, né? Assim como eu pesquisei, quero que vocês também pesquisem. Procure, né, saber um pouco sobre isso, para vocês não se alimentar, não tomar para si, né, ponto de vista, não tomar para si teorias, não tomar para si, né, coisas que muitas das vezes o homem, por não aceitar, né, por não entenderem, acaba trazendo, né, outras questões, outras teorias, outras visões. Eu não estou dizendo aqui, eu não tenho nenhuma, né, não sou vaidoso a ponto de chegar dizer que essa é a verdade que eu estou falando aqui, é a minha verdade, é a verdade absoluta. Não, jamais, né? Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é um assunto interessante, com outras perspectiva, né, com outra visão, uma visão diferenciada, uma visão que você vai olhar, vai meditar nas escrituras, e também vai meditar também alguns relatos, né, alguns livros que é considerado apócrifos, mas são livros que até mesmo foi citado, né, tanto no Antigo Testamento como também no Novo, ou seja, foi citado algumas frases, né, alguns ditos, tá bom? Quero que vocês prestem atenção, porque as escrituras, ela interpreta por si só, tá? Ela se interpreta. Por isso que o Mashiach disse, né, errais por não conhecer as escrituras, né? Examinai as escrituras. Então Mashiach deixou brincar para nós examinar a escritura, e erramos por não conhecer as escrituras, porque não examinamos as escrituras. Então eu fazendo esse exame, né, que não foi ainda um exame muito aprofundado, mas foi um exame, né, que eu fiz, examinei as escrituras, examinei também alguns livros apócrifos, e trouxe para vocês aqui, né, o relato, né, sobre esse tempo, né, o que aconteceu na era dos gigantes. Presta atenção, o que aconteceu, aliás, essa trama que aconteceu dos filhos do Eterno com as filhas dos homens, né? Vamos continuar aqui, meus queridos. E
no livro de Jubileus, que também no Velho Testamento tem alguns relatos, também é citado esse livro, diz que no capítulo 5, versículo 1, diz que os filhos desses anjos com as filhas dos homens, desses anjos com as filhas dos homens, eram gigantes e que aumentavam a desordem, entendeu? Eles aumentavam a desordem na terra, eles aumentavam a desordem. Depois que eles nasceram, que eles começaram a povoar, começou a desordem na terra. Então, para vocês verem que o que aconteceu na era em que aconteceu essa união entre gigantes, entre anjos e filhas, né, dos homens, entre filhos do Eterno com filhas dos homens, humanas. Então aconteceu uma grande desordem, por causa deles vieram o caos, vieram o desordem, vieram o caos na terra. E podemos ver que muitos trazem uma tese dizendo que não, os filhos do Eterno, né, que eram os anjos, era os descendentes de Adão, né, os filhos de Sete, que eram os filhos do Eterno, e os filhos dos homens, filhos de Caim. Muitos trazem essa tese, mas não sustenta, não tem como sustentar. Não tem como sustentar essa tese. Por que não tem como sustentar essa tese? Porque os filhos dos homens sempre foi considerado como os filhos de Adão. Adão homem, né? Adão homem. Toda a geração, hoje todos nós somos descendentes, filhos, né, de Adão. Porque pela descendência de Noé, que era filho, que era da descendência de Adão, né? E por ele povoou toda a terra. Enfim, muitos querem sustentar essa teoria, mas essa teoria não condiz, porque no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, está falando que os filhos do Eterno iam adorar, e ali Satanás foi no meio deles, né? Aí está dizendo que num tempo os anjos foram se apresentar diante do Eterno, e quem estava no meio deles, né? E teve todo aquele episódio com o Eterno perguntando, viste aí meu servo Jó, que muitos já conhecem. Então, meus queridos, ali está falando sobre os filhos do Eterno, né? E outra também que os filhos do Eterno, no Gênesis capítulo 19, quando Sodoma e Gomorra foram subjugados, depois eu vou estar citando esse versículo aqui mais para frente, eles se apresentaram no corpo, né? E vai dizer no texto do capítulo 19 que eles entraram, ficaram na cidade, foram convidados por Ló, não quiseram entrar na casa de Ló a princípio, tanta insistência de Ló que eles foram, ali eles pousaram ali na casa de Ló, eles comeram, eles beberam, né? E ali vieram os homens da cidade e começou, né? Começou a querer eles, né? Para praticar atos, né? Pecaminosos contra os mensageiros, os anjos, filhos, né? Do Eterno. Então nós podemos ver aqui que eles tinham um corpo, né? Tinha um corpo, apresentou com um corpo, né? Corpo semelhante a um corpo humano, meus queridos, isso é forte, é muito interessante isso, né? É muito interessante isso, quando nós começamos a meditar nas escrituras, deixar as escrituras dizer, falar por elas próprias, por ela só, ela mesma interpreta ela mesma, né? Ela mesma interpreta porque é vivo, porque o Espírito do Eterno, né? O Espírito do Eterno vai nos direcionando, né? E o Eterno falou, viste, olha ali, Jeremias, o que tu vê no capítulo 1, né? No versículo 12, né? A partir do versículo 4, sobre o chamado de Jeremias, que é Irmial, né? Em hebraico, o Eterno mostrou para ele, e ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Eterno disse para ele, viste bem, Jeremias,
porque, Irmial, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, né? Louvado seja Yahweh. E para vocês verem, meus queridos, que o Eterno vela sobre a sua palavra para cumprir, né? Então a palavra do Eterno será sendo guiado pelo Espírito do Eterno, pelo Ruach do Eterno, e o Eterno vai te mostrando o significado, vai te mostrando, tudo vai se encaixando, né? Deixe que o Espírito do Eterno te guie, né? E medite o coração puro, o coração limpo, as Escrituras, a palavra, né, do Eterno. E podemos ver que também, meditando, né, vi que sobre, que nem eu já disse, em Jubileus, capítulo 5, versículo, né, primeiro, está falando sobre os filhos dos anjos eram gigantes. Mas da onde vieram esses anjos? E da onde veio? E quem eram eles? Essa resposta não podemos ter de uma maneira muito clara ainda, né? Mas podemos, eu posso citar em Baruque, capítulo de número 3 e versículo de número 24 em diante, que diz assim, presta atenção, que está dizendo sobre os anjos, né? Sobre esses anjos que se uniram com as filhas dos homens. Está dizendo assim, deixa eu colocar aqui o óculos improvisado aqui, diz assim: como é grande Israel, a morada do Eterno, é como a vasta extensão, e como é vasta a extensão do seu domínio, grande e sem fim, elevado e sem medidas. É lá que nasceram os gigantes, famosos desde as origens, descomunais na estatura e adestrado na guerra. Mas não foi a eles que o Eterno escolheu, nem a eles indicou o caminho do conhecimento. Por isso pereceram por não terem a prudência, pereceram por sua irreflexão. Tá vendo aí, meus queridos? Tá vendo aí? Tá dizendo um relato bem claro, que eles pereceram, deixa eu arrumar um pouco a câmera aqui, que eles pereceram porque lhes faltaram prudência. Eles pereceram porque eles faltaram reflexão, saber que eles eram seres de outra natureza, eram seres diferentes. Eles pereceram porque eles não levaram isso em consideração e foram unir-se com as filhas dos homens. Tá vendo aí como tudo começa a fazer sentido, como muitas coisas começam a fazer sentido? E foi por causa dessas questões, que o livro de Enoque foi banido, que muitos rejeitaram o livro de Enoque por causa dessas questões, dessa união dos mensageiros, né, que Enoque cita muito, fala sobre os sentinelas, né, que é com essa união que vieram os gigantes que devastaram a terra na antiguidade, antediluviano. Nós podemos ver ou seja, antediluviana, né, antiguidade antediluviana, que nós podemos ver que muitos não aceitaram e não concordaram com isso, mas não, a Escritura não está aqui para ser aceita, nem para que concordemos com ela, não, simplesmente ela foi escrita, simplesmente, né, foi deixado para nós, né, para nós. Agora, claro, cabe cada um crer ou descrer, né, cada um tem livre-arbítrio para crer e descrer, né, aceitar ou rejeitar, tá bom, meus queridos? Então, o que acontece em Baruque está dizendo da onde surgiram, da onde vieram e o que aconteceu, e como eles erraram, e como
a coisa mais ou menos aconteceu, tá? E em Judas, o livro canônico, que Judas, capítulo 1, né, que tem um capítulo só, no versículo 6 e 7, diz assim, eu quero ler para vermos o que aconteceu. Deixa eu pegar aqui. Diz assim, Judas, capítulo de número 6. Ou seja, versículo de número 6, porque Judas tem apenas um capítulo, né, que diz assim, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E no versículo 7 diz assim, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Tá vendo aqui que Judas está dizendo aqui sobre uma outra carne, né? Sobre uma outra carne, ou seja, outra natureza, né? Outra natureza. Eles quis unir com outra natureza, né? Nós podemos ver aqui que confirmando assim o que eu já tinha dito, um corpo, né? Que os anjos possuíam um corpo, mas de outra natureza, não era humana, mas possuíam um corpo. Tá bom, meus queridos? Tá aí, eu espero que vocês, né, tenham entendido essa palavra. E outra, a gente vai tá sim meditando, apurando mais, tá? Que o Eterno vem abrir nosso entendimento para que entendamos, né, mais sobre isso. Eu quero preparar para vocês um e-book, né? Um livro que vai estar todas as informações mais detalhadas, tá? As informações mais mastigadas, com referência e tudo, né? Aonde eu busquei, aonde vai estar a fonte, para nós podermos assim ter uma melhor compreensão, tá? O interessante, o importante é que isso aqui sirva de um ponto para a sua meditação, para o seu estudo, né, sobre essa questão, né, da união entre os filhos do Eterno, né, os filhos, né, do Criador com os filhos dos homens, tá? Um forte abraço, que o Eterno vos abençoe, tá? Tá bom? Shalom.